A paz, igreja. Amém. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Eu me sinto muito em casa e talvez esteja um pouco emocionada, porque eu vim aqui achando que iria compartilhar algo somente, mas o Senhor já falou muito comigo nesse tempo de louvor, muitas respostas e angústias do meu coração foram respondidas nesse tempo de adoração. E eu estou simplesmente maravilhada em carregar dessa convicção de que Jesus é doce. Gente, a presença de Jesus, não há outro lugar que nos concede essa doçura, esse olhar maravilhado que Jesus tem por nós. É dessa forma que Jesus olha para nós. Enquanto eu estava nesse tempo de louvor, o Senhor me lembrou da primeira palavra que Ele me deu, que é quando Ele encontra Agar no deserto, e aí Ele se revela como Deus que vê. Esse é o nosso Deus, que vê as nossas angústias. Esse é o Deus que vê as nossas tristezas e as nossas dores. Esse é o Deus que vê e dá direção para a gente. Eu creio nesse Deus. Eu vivo sobre a perspectiva de acreditar que esse Deus me vê todos os dias. E hoje, mais uma vez, eu tive a prova disso. Deus nos vê. Deus se importa com a gente. Nós não estamos aqui à toa, irmãos. Essa é uma palavra que eu tenho recebido. Nós não estamos nesse mundo à toa. Você não foi feito homem à toa. Você não foi feito mulher à toa. Há um propósito para Deus ter feito nós como nós somos. Amém? Vamos lá, gente. Vamos abrir em João 1, versículo 14. Gente, esse é um culto meio bate-papo, tá bom? Então relaxa. Amém? João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Guarda esse versículo que a gente vai caminhar sobre ele hoje, tá bom? Enquanto eu orava lá na missão, eu sou da Missão Casa e Jardim, eu estou lá há 2 anos. E tem 1 ano que o Senhor me comissionou para entender um pouco mais sobre identidade e sexualidade. No ano passado, eu fui fazer um curso na Avalanche com a Andréa Vargas. Quem conhece a Andréa Vargas? Gente boa. De Deus. E eu fui fazer meio sem entender, porque eu particularmente achava que tratar de sexualidade era somente tratar sobre ser gay, ser lésbica, sobre sexo. Mas eu tenho aprendido e caminhado sobre uma verdade, que a nossa sexualidade é a expressão da minha identidade. Aí a gente fala, por muito tempo a igreja ela se silenciou nesse assunto, como o Isaac disse. E quando eu soube que a CEPAC ia separar 1 mês para falar sobre isso, eu me alegrei. Porque é o que o Isaac comentou, o mundo lá fora só fala sobre isso. Todas as músicas falam sobre isso, e não precisa ser funk, gente. O sertanejo fala sobre isso, o rock, todas. E nós não estamos falando. Porque pode ser que nós tenhamos medo. Medo da rejeição. Medo do confronto. Do próprio homem. Gente, se eu creio em Deus, eu não preciso ter medo do homem. Eu não preciso ter medo de ser rejeitada. Eu tenho um Deus que enviou o seu Filho, cheio de graça e verdade, para me salvar. E Deus vai dizer durante toda a Bíblia que se te rejeitarem, se te perseguirem, não é por causa de você, é por causa dele. Então eu estou no caminho certo. Se alguém está me rejeitando pelo que eu acredito, eu estou acreditando na verdade.
E é isso que eu quero falar sobre vocês, gente, sobre essa graça e essa verdade que é revelada através de Jesus. Quando a gente pensa na sexualidade, a gente fica tentando pensar o que Jesus disse, porque na Bíblia não tem essa palavra, amém? Na Bíblia não tem a palavra homossexualidade. Isso foi construído a partir do pecado. Gênesis 3. Entre Gênesis 1 e Gênesis 2, só havia coisas criadas e perfeitas por Deus. A terra era perfeita, a natureza era perfeita, a vegetação, as águas, os animais eram todos perfeitos. E o homem e a mulher eram assim também. Mas o Senhor, Ele nos concede, quando ele vai falar assim, em Gênesis, que Ele diz que Ele soprou o fôlego de vida e nós nos tornamos almas viventes. Em outras traduções, seres viventes. Nós nos tornamos, viramos. E o Senhor, Ele compartilha conosco, homens e mulheres, partículas dEle. Se eu sou criativa, é porque Deus é criativo. Se eu tenho emoções, é porque Deus tem emoções também. Por isso que nós somos diferentes dos animais. Nós tomamos decisões, porque Deus toma decisões. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não ao contrário. Deus não é a nossa imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança dele. E todos os quase 8 bilhões de seres humanos são a imagem e semelhança de Deus. E quando eu me deparei com isso, porque assim, a gente vai ler Gênesis todo começo do ano, né? Porque tem um plano de leitura de um ano e a gente vai ler Gênesis. E acaba que passa despercebido. Ah, beleza, a imagem e semelhança de Deus. Mas quando eu comecei a estudar sobre identidade, sobre sexualidade, o meu testemunho não é que eu era lésbica, tá bom, gente? Não tive esse acesso. Mas a minha sexualidade foi ferida porque eu tive uma educação de que eu precisava ser uma mulher independente e rejeitar os homens, porque os homens é sinônimo de abandono. Meus pais são separados. E quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai saiu de casa no Dia das Crianças, e eu acordei com meu irmão, e minha mãe sentou comigo e falou assim: você vai crescer, vai estudar, e vai ser independente, porque os homens não prestam. Minha mãe não tinha entendimento do que ela estava falando. E aquilo se agarrou no meu coração de forma tão forte que eu vivi uma vida para ser independente, para estudar, para ter minha casa e para não depender de homens. Eu vivi uma vida idólatra. Porque chegou um tempo em que eu não queria casar, não queria ter filhos, porque eu queria viver a minha vida do jeito que batia na minha cabeça. Então, quando eu me converti, eu de fato me converti. Porque eu falei, gente, Jesus me chamou, Ele foi naquele lugar podre, nojento, Ele estendeu a mão para mim, isso não é qualquer coisa. É o Deus que realmente se importa, é aquele Deus que se revela no deserto. Então eu falei, eu preciso me agarrar nessa mão. Porque, gente, a gente fala sobre liberdade, né? O mundo, o que é liberdade? É viver a sua maneira. Não é. Isso é cansativo. É cansativo você tomar decisões, é cansativo você escolher quem você vai ser hoje. Porque amanhã você já não quer mais ser essa pessoa. É cansativo você viver perdido sem ter um destino. Mas, gente, Deus tem um destino para você. Deus tem uma direção, Deus tem um plano. Isso é muito forte, isso ecoou muito forte no meu coração. Eu não estou à toa. Porque isso de viver fora dos caminhos do Senhor me causou uma ansiedade que eu tinha medo de envelhecer. Eu ia dormir e eu pensava, meu Deus, o que vai ser amanhã de mim? E eu era cara de pau e eu orava para Deus, mesmo não tendo relacionamento com Ele. Eu falava, Deus, e aí, o que vai ser de mim? E aí Ele vai, estende a mão e me resgata e diz, olha, eu tenho um plano para você. Você confia em mim? Eu disse, eu quero confiar. Eu quero. É isso que a gente precisa tomar, gente, essa decisão. Eu quero confiar em Deus. Talvez a gente ainda tenha crises na nossa identidade.
Talvez a gente ainda tenha crises na nossa sexualidade, estando na igreja, porque estar na igreja não é sinônimo de confiar em Deus. Estar na igreja, você pode passar 10, 15 anos e você não confia em Deus, e isso é terrível. Porque você vive um engano tremendo e confusões, você não consegue avançar e crescer em conhecimento de Deus. E é isso que é proposto para nós, que a gente cresça, porque é isso que a gente vai fazer na vida eterna, é conhecer a Deus mais e mais. Isso precisa incendiar o nosso coração. Eu não posso estar estagnada, eu não posso só ouvir o que é dito no púlpito, eu preciso chegar na minha casa, eu preciso ler a minha Bíblia. Sabe, gente, essa palavra eu amo isso, quando eu descobri, eu falo todas as vezes, não importa o tema, eu trago essa tradução. Esse alma vivente significa nefesh. Alguém sabe o que é nefesh? Tirando os jovens, que eu falei com vocês sobre isso sexta-feira. Nefesh, em hebraico, significa garganta, literalmente. Eu sempre pensar, nossa, mas o que tem a ver garganta? Gente, nós não temos fome de Deus. Nós não temos sede de Deus. Nós somos fome de Deus. Nós somos sede de Deus. Por isso que a gente procura várias coisas lá fora e isso não satisfaz a gente de maneira nenhuma. E a gente continua procurando até que a gente encontra Deus. E se sacia dele, e isso satisfaz a gente. Quando você acessa esse lugar de adoração e quando você recebe essa revelação de Deus, você não quer sair, cara. Por mim, a gente só ficava aqui louvando e adorando o Senhor. É isso que Deus faz, porque Ele começa a alimentar aquilo que estava sendo alimentado de outra maneira. E é só o que satisfaz a gente. Isso é um testemunho que eu tenho, porque eu lembro que eu dormia... E eu saía, gente, toda sexta-feira, todo sábado, gastando dinheiro à toa, e achando que estava numa vibe muito boa, e achando que estava fazendo as coisas certas. Só que eu chegava em casa e eu falava, gente, que vazio, que grande nada. Não é possível que Deus me criou para viver dessa maneira. Não, gente, Ele não te criou para viver dessa maneira. Ele te criou para ser satisfeito nele. Ele te criou para ter prazer nele. Nós precisamos olhar para Deus e parar de olhar para nós. Eu sempre lembro de Paulo, quando ele encontra com Jesus, ele não pergunta, Jesus, quem sou eu? Ele pergunta, Jesus, quem és tu? E Jesus diz, eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E a vida de Paulo é liberada por Deus. Porque ele pergunta, quem és tu? Gente, nós precisamos perguntar, quem é Jesus? Nós precisamos gastar a nossa vida perguntando quem é Jesus, porque Ele vai liberar o seu destino, a sua identidade. E isso vai refletir na sua sexualidade. Você não vai mais viver em confusão. Ter a sua sexualidade tocada por Deus necessita de relacionamento. Não há outra maneira de você se firmar, de você compreender quem você é, de você olhar no espelho e não se assustar, sem se relacionar com Deus. Não há outro caminho. Não há outra saída. Porque foi Ele quem nos criou. É Ele quem sabe sobre tudo que diz a nosso respeito. Essa questão do confessar, gente, é libertador. Porque Deus, quando Ele estabelece o homem, Ele diz assim, Gênesis 1 e 2 e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Mas tinha uma coisa que não era boa. Era o quê? O homem estar só. Não é bom que o homem esteja só. Porque nós temos um coração idólatra. Nós temos um coração enganoso. A Bíblia vai falar do quão perverso é o nosso coração. E aí o mundo diz, siga o seu coração. Siga os seus pensamentos. Você vai olhar no Instagram o tanto de pessoas que seguem o seu coração e as atrocidades que acontecem com elas. Mulheres que eram casadas com homem e de repente começou a seguir o seu coração.
separa e vai casar com uma mulher. Isso é perverso, gente. Isso machuca a você mesmo e machuca Deus, o caráter de Deus. Quando a gente faz isso, a gente está falando que Deus é mentiroso. Vocês já pararam para pensar que quando você olha para o espelho e não aceita aquilo que Deus fez com você, você está falando que Deus é mentiroso? Que Deus se enganou com você? Eu não consigo provar na Bíblia isso, gente. Que Deus engana, que Deus mente, que Deus perdeu a mão. É impossível, porque Deus sabe e tem o controle de todas as coisas. Todas as coisas estão submetidas ao senhorio de Jesus Cristo. Todas as coisas estão sob esse controle. Será que eu posso confiar então em Deus, que não perde o controle? Gente, Deus não é pego de surpresa. Posso tomar essa água aqui? Deus não é pego de surpresa, nós somos. Toda vez que a gente entra no Instagram, é uma surpresa. É alguém que lança um disco, um álbum completamente maluco. É alguém que cresceu na igreja e, de repente, quer viver a sua vida à sua maneira. Mas eu tenho uma coisa para dizer, Deus não está surpreso. E é por isso que a palavra diz lá em Pedro, que o Cordeiro foi escolhido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, o Senhor preparou o Cordeiro para remir, para resgatar a gente das trevas e da escuridão. Há caminho para nós. O caminho é Jesus. Não há outro lugar. Gente, não há outra maneira. Eu me sinto segura porque a minha vida foi crescer em inseguranças. Porque o meu pai saiu, aí o meu avô, que era uma figura paterna, faleceu, aí minha mãe teve que viver trabalhando de noite. Eu vivi na rua, gente. Então a minha vida foi crescer, tipo assim, eu por mim. Aí eu sou apresentada a um Deus que prepara tudo antes, para mim, para você, para todos nós. Há um Cordeiro preparado, que foi enviado, que cresceu, e que foi crucificado, e que o sangue dele toca em você. Será que isso não é motivo da gente se alegrar e se render e renunciar? Gente, o que eu amo em Jesus é porque ele não é um chefe mandão. Jesus, ele nos convida para uma vida. Jesus, ele não bate, ele não entra na sua casa e fala, você tem que fazer isso e aquilo. Ele te convida. E aí você levanta a mão e diz, eu quero, Senhor, eu quero caminhar contigo. Aí Jesus fala, então tá bom. Temos duas condições para que isso aconteça. Qual que é? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Essa é a condição para vivermos uma vida com Cristo. E o que ele fez? Ele se negou. Ele carregou a sua cruz. E eu acho lindo que até no caminho da crucificação, Jesus é ajudado. Vocês já pararam para pensar que Jesus teve uma ajuda para carregar a cruz? É isso que ele faz com a gente. Ele não diz que é para você se negar e vai sozinho. Tchau, não. Ele caminha com a gente. Ele ajuda a gente a carregar a nossa cruz. Porque Jesus não quer que a gente viva uma vida fadigada, cansada. Porque, gente, a minha vida era assim, fadigada, cansada. E eu imagino, estava conversando com os pastores, como deve ser você se olhar no espelho e não se reconhecer como aquilo que você vê. Gente, deve doer. Como igreja, a gente tem que ter essa perspectiva. Dói. Dói a pessoa se olhar no espelho e não saber quem ela é. Dói a pessoa se olhar no espelho e ser rejeitada. Gente, tem um número aqui que o público LGBTQIA+, que cada 6 meses aumenta uma letra, né? São mais de 31 identidades de gêneros. Eu vi um artigo que diz sobre 70. Imagina o quão cansativo é você ter que escolher.
Gente, a gente foi na hamburgueria ontem e tinha 300 opções. Eu fiquei com dor de cabeça. Eu falei, meu Deus, o que eu vou escolher hoje? Porque são muitas opções. Só que eu tenho uma coisa para falar. Deus já escolheu por nós. Deus já estabeleceu. Deus já disse. Deus já falou. Então, essa carga não precisa estar sobre você. Então, Jesus é esse Deus que diz, vinde a mim os que estão sobrecarregados, vocês que estão carregando esse peso, esse fardo, porque eu vos aliviarei. Eu trocarei de lugar com você. E foi isso que Jesus fez na cruz. Ele trocou de lugar conosco, ele tomou o cálice da ira de Deus que estava destinada a nós. Jesus veio para um mundo que estava condenado, irmão, nós estávamos condenados. Nós estávamos mortos diante de Deus. E Ele vem cheio de vida. E nos entrega essa vida abundante. Gente, estar no pecado é estar morto diante de Deus. A homossexualidade, a pornografia, a masturbação é um resultado de se estar distante de Deus. Por isso que Jesus vem falar sobre nascer de novo. Sabe, lá na Avalanche eu fiz esse curso de sexualidade e fiz um de aconselhamento, que foi promovido por Deus. Eu não tinha dinheiro, e aí eu falei assim, Deus, se for da sua vontade, eu quero fazer. Porque lá na escola a gente tem muita demanda e a cada escola tem mais demandas. Eu falei, cara, eu quero, como que eu aconselho? Porque a gente tende a falar assim, aceita Deus, aceita Jesus. Não é assim, né, amigos? Não foi assim com a gente. Quantas pessoas foram te evangelizar até que você disse, amém, eu quero? A gente se esquece do nosso processo. Porque é muito fácil falar do outro, apontar o dedo para o outro, e a gente se esquece dos nossos processos. E aí eu falei, Deus, eu quero fazer aconselhamento, mas eu não tenho dinheiro e eu também não quero desafiar ninguém, sabe? Porque eu já desafiei, muito cansativo também ficar, né? Eu falei, uma pessoa vai se levantar se for da vontade do Senhor. Fui dormir. E, gente, Deus é tão maravilhoso que não foi nenhuma oração assim, sabe? Eu estava lá escovando os dentes pensando. E no outro dia, uma menina que estava no meu quarto, que a gente dividia quarto lá, ela disse que recebeu um dinheiro e que esse dinheiro Deus já tinha falado para ela que não era só para ela e que ela sentiu de me dar o valor exato da escola de aconselhamento. Mas que eu ia decidir se ia fazer ou não. Eu falei, claro que eu vou fazer. Como assim? Eu falei ontem para Deus. E aí fiz aconselhamento. E aí nesse aconselhamento, é uma semana que a André ela te dá ferramentas para como você aborda, como é que você fala, como é que você expõe a palavra de Deus. E uma das coisas que ela disse que ficou marcado em mim é: vocês precisam saber se essa pessoa é nascida, se essa pessoa nasceu em Cristo Jesus, porque de nada adianta você falar sobre a palavra, você querer que ela mude o curso da vida, se ela não nasceu de novo. Esse é o início. E muitas vezes a gente cansa e bate a cabeça na parede e fala, meu Deus, não está dando certo, mas é porque a pessoa não tem noção do que é nascer de novo, do que é esse se arrepender, do que é esse se renunciar. Está vendo como Deus fala sobre sexualidade na palavra? Deus já disse tudo o que é para fazer. A gente que não se atenta. E aí lá na escola nós tivemos que aconselhar alguém. Então ela abriu para o bairro, porque lá eles são bem conhecidos, né? E ela falou, olha, vai ter um tempo de aconselhamento com alunos e tal, e as pessoas se inscreveram. E o meu grupo pegou logo um que não era nascido. Na verdade, gente, isso é muito louco. Esse menino fez a escola de sexualidade com a gente. Ele estava 2 semanas ouvindo, sendo ministrado, vendo outras pessoas confessarem os seus pecados. E ele disse, eu quero ser aconselhado. Mas o coração dele era um coração obstinado. Quando a gente começou a conversar com ele, porque a demanda dele era assim, eu não consigo me firmar com uma mulher.
Eu namoro aqui, namoro ali, mas eu não consigo assumir um compromisso e tal. E a gente foi conversando, porque o aconselhamento é você tocar no coração da pessoa com a palavra. É você atingir o coração daquela pessoa para que ela perceba, uau. E a gente tentando, e vinha de um lado e vinha do outro, até que o problema dele não era não conseguir se relacionar com uma mulher, não conseguir namorar. O problema dele é que ele queria que Deus fizesse como fez com Jesus, rasgasse o céu e falasse com ele. Ele queria viver uma vida como Moisés, de subir no monte e Deus falar com ele face a face. Ele tinha inveja de Jesus. Como é que você vai falar sobre relacionamento com uma pessoa que tem inveja de que Deus falou com Jesus, mas não fala com ele? E a pergunta é, será que não fala com ele? Ou será que ele não está disposto a cumprir aquilo que Deus já está falando com ele? Aquilo que Deus já falou? Isso me causou uma angústia, porque acabou o aconselhamento e ele saiu, como entrou. E a Andréia ficou chocada, porque ela falou, esse menino fez a gente perder tempo aqui. Ele veio aqui e não queria nada. E a gente ficou muito impactada, assim, eu fiquei com o coração bem... E ela falou, o que você está sentindo? Aí eu falei, cara, eu estou querendo questionar Deus, por que que Deus não fez? E ela falou, você quer questionar Deus? Porque eu tenho isso. Eu falei, cara, Deus me tocou, por que não pode tocar o fulano e ciclano? Porque Ele é Deus. Ele faz da maneira que Ele quiser. O nosso chamado é deixar as nossas portas abertas e quem quiser entrar, confessar os seus pecados, aceitar Jesus, nós acolhemos. E nós não questionamos a maneira que Deus faz, gente. Jesus, em João 14:6, vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu amo descobrir o significado das palavras. E aí esse caminho está escrito em grego, que diz curso de conduta. Curso de conduta é a forma como nós pensamos, é a forma como nós sentimos, é a forma como nós decidimos viver uma vida. Esse é o caminho proposto por Jesus. Como é que você vai pensar, como você vai sentir e como você vai decidir. E Jesus fez tudo isso. Ele pensava como Deus pensava. Ele sentia aquilo que Deus sentia e compartilhava com ele no tempo de oração. Jesus decidia aquilo que estava proposto por Deus. Essa é a maneira que nós devemos viver a nossa sexualidade, a nossa identidade, porque o que você sente não define quem você é. Por isso que eu acho complicado falar a pessoa homossexual, essa não é a identidade dela. Ela está nesse lugar, mas ela não foi feita para ser essa pessoa. Então, gente, aquilo que você sente não define quem você é, porque heterossexual sente muitas coisas. Não é porque você é hétero que você está salvo. Você está salvo porque você crê em Jesus e renuncia às suas vontades. E você continua nesse caminho de renúncia até que Jesus volte. Então, sentir não pode definir quem você é. E é isso que é pregado no mundo. Aquilo que você sente é aquilo que você é. Então, deixa fluir. Se você sente que você é uma mulher hoje, se você sente que não, se você sente que... Você sente, você age. Você sente, você decide. Viver a cosmovisão bíblica não é assim, meus amigos. E eu falo isso com tranquilidade, sem peso, sem medo. Porque ninguém é obrigado a viver dessa maneira. Mas esse é o único caminho para a vida eterna. Esse é o único caminho para você viver eternamente num lugar de deleite, num lugar de prazer. Sabe isso que a gente teve hoje de manhã? Vai ser eterno. Não vamos ter dor, não vamos ter lágrimas de choro, de tristeza, não haverá luto nesse lugar. E eu quero viver assim, dessa maneira. E eu teve um pregador que ele falou assim, esta era
é a única era que a gente glorifica a Deus na dor. Esse é o tempo que é o único tempo que a gente vai glorificar a Deus chorando. Então eu quero gastar a minha vida, mesmo com dor, mesmo com lágrimas, mesmo sentindo muitas coisas, eu quero viver essa vida glorificando a Deus, pensando no meu alvo, que é viver eternamente com Ele. Gente, isso é um presente de Deus, isso é a graça e a verdade que João falou pra gente. E aí eu fico perguntando, será que nós estamos seguindo o curso dessa conduta? Você pessoalmente, individualmente, e nós como igreja de Jesus Cristo? Será que como igreja estamos pensando, agindo, decidindo, falando como Jesus pensou, agiu e falou a respeito de todas as áreas da nossa vida? Falando sobre identidade e sexualidade. Será que nós somos capazes de abrir a porta da nossa igreja e acolher um travesti e dizer, você é amado. Deus te vê no seu deserto, no seu choro, na sua lágrima, na sua dor. Há um caminho para você. E esse caminho já foi preparado antes de você nascer. Será que nós temos essa convicção de pregar esse evangelho sem medo, sem receio, com verdade? Sem medo do que vão dizer, sem medo da maneira que vão falar da gente. Gente, eu tenho muitos, eu não vou dizer amigos, porque amigo é quem anda junto com a gente, né? Mas eles eram meus amigos da época que a gente era maluco na rua. E aí, quando eu falei, cara, eu aceitei Jesus e tal, houve uma separação natural. Que é natural, né, gente? A gente não vai ficar sentando no... Enfim. Só que eu continuo seguindo eles no Instagram, e vira e mexe a gente se comunica, e vira e mexe chama para sair e tal. Mas Deus me escondeu na roça, que é difícil sair de lá. E aí eu fiquei 2 anos, eu perguntava, Deus, por que aqui, né? Por que esse lugar? Por que essas pessoas estão me discipulando? Por que eu estou cuidando de galinha? Gente, eu nasci aqui em Diadema. Nunca... Interior, para mim, era 2 dias e estava ótimo. Eu já queria voltar para a cidade. E teve um dia que eu vim aqui no culto do Kennedy Envio, e quando eu saí ali do Jabaquara, o Senhor falou assim para mim, e eu perguntando, né, questionando, nossa, o Senhor me tirou daqui, agora está me trazendo para cá de novo para falar e tal. E aí o Senhor falou assim para mim, o Espírito Santo, né? Você não iria sobreviver aqui, espiritualmente falando, porque eu só tinha amigos, conhecidos que estavam imersos nas trevas. Eu não tinha ainda, recém-convertida, luz suficiente. O Senhor me guardou. E está me guardando, está me amadurecendo. Mas eu confesso que eu ainda não me sinto segura para ir numa festa e numa balada. Eu sei das minhas fraquezas. Gente, eu não brinco com essas coisas, cara. Eu acho que a pior coisa que nós, como os cristãos, fazemos é brincar com coisas. A gente brinca, a gente chega no limite. Meus irmãos, se você conhece a sua fraqueza, foge dela. Eu sei que tem pessoas que são chamadas a pregar nas baladas e vai. Eu não sou. Porque eu sei da minha fraqueza. Eu prefiro me guardar. Não que Deus não possa me usar em algum momento, mas esse momento eu sei que não. E aí a gente foi para o Uruguai, e eu nunca tive esse embate com algum amigo meu, que é da vida LGBT, que é feminista, que levanta várias bandeiras e tal. Eu nunca tive esse embate. Ah, você é evangélica e é pecado e tal? Nunca. Até que eu fui para o Uruguai. E lá no Uruguai eu fui no Starbucks. E lá no Starbucks tinha uma imagem muito grande, e tinha um desenho de uma menina, uma criança, não era uma adulta, é uma criança de bigode, e do outro lado um menino de cílios, anel e batom. E aí no meio estava escrito assim, por uma infância sem rótulos. Em espanhol, mas eu não vou falar espanhol aqui porque não dá. Mas por uma infância sem rótulos, aquilo me feriu o coração, porque eu falei, realmente eles estão querendo tocar nas nossas crianças.
E por muito tempo, o nosso ministério infantil foi só dancinha e oba-oba. Não pode, gente. Nós devemos pregar o evangelho para as nossas crianças. Jesus falava com as crianças. Não tem coisa mais atrativa do que Jesus. Não tem coisa mais atrativa do que o perfume de Jesus. E aí eu tenho um grupo de uma galera que me acompanha, fui compartilhar, nem pensei quem estava lá. Que tem uns amigos lá ainda, né? Eu nem pensei quem estava lá, eu só compartilhei, indignada. Falei, cara, orem pelo Uruguai, porque estão atacando as crianças e tal. Lá. E aí, à noite, uma amiga minha me mandou um textaço falando que ficou muito ferida com a minha fala, que ficou muito angustiada. Essas são as palavras dela. Ferida, angustiada, porque isso não é uma escolha, a criança nasce assim, então tem que aceitar. E eu falei assim, mas e eu, ferida? Não conta. E eu, angustiada? Não conta. E eu tentei explicar para ela, eu falei, olha, não é uma escolha. Estão escolhendo pelas nossas crianças. Eu não sei se vocês viram um vídeo, não sei de que país que era, se eu não me engano era Estados Unidos, porque dia 28 de junho é o dia do orgulho LGBTQIA+, né? E lá nos Estados Unidos eles fizeram uma passeata, homens e mulheres nus, e o que eles estavam cantando em inglês era: nós somos gays e estamos aqui, viemos atrás das suas crianças. Era isso que estava sendo cantado e ecoado nas ruas. Gente, nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos aprender a como comunicar com os nossos filhos. Não é responsabilidade só da tia, do Kids, pregar o evangelho. É sua, na sua casa, é responsabilidade. Vamos parar de achar que é responsabilidade do outro. O filho é seu, Deus te deu por um motivo. Por mais que tenhamos boa intenção em indagar o que Jesus faria, a gente precisa mudar essa perspectiva e começar a pensar o que Jesus fez quando chegaram até ele com essas demandas, com feridas na identidade, com feridas na sexualidade. Então, olhando para a vida de Jesus, ele foi conhecido antes da fundação do mundo para remir os nossos pecados. Ele é o nosso resgatador. E a Bíblia vai dar muitos exemplos de homens resgatadores. A gente lembra de Boaz, que resgata Ruth, porque ela queria amar ao Deus de Noemi. E aí, em Lucas 4,18, vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Isso é Jesus recitando lá no templo, lembra? Ele vai lá no templo, abre lá, e ele começa a recitar para os fariseus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. A gente tem que dar ponto, né, na pregação, eu aprendi isso com o Rafa. Título, ponto. O primeiro ponto, então, é: estar no pecado é estar preso. E o que Jesus veio fazer? Nos libertar. Esse é o atributo de Jesus que a gente precisa carregar por onde a gente for. Jesus é o nosso libertador. Estar no pecado é estar em uma prisão e é ser escravo, condicionado aos seus sentimentos, às suas emoções, aos seus desejos, descontrolado. Por isso que lá Paulo vai dizer sobre o fruto do Espírito. Um fruto do Espírito precioso é o domínio próprio, gente. O domínio próprio não diz respeito a somente uma ira, sabe? Porque a gente condiciona coisas, a gente fragmenta o evangelho. Então, isso é para isso é para aquilo. Não, o domínio próprio é sobre todo o homem. Eu tenho uma visão de que quando Jesus fala para Adão, domine, ele não está falando só externamente. Ele está falando internamente. Você precisa dominar aquilo que eu te entreguei. Eu te entreguei desejos, eu te entreguei prazer, eu te entreguei pensamentos. Você precisa dominá-los. Vira e mexe, lá na base a gente vai dormir e tal, e eu não sei vocês, mas às vezes acontecem uns sonhos nojentos e terríveis.
e eu acordo assustada. A primeira coisa que eu faço é o quê? Eu sondo meu coração. Será que eu estou consumindo algo que está ativando isso para que eu sonhe essas besteiras? Dou um cheque, não. Porque eu estou saindo do Instagram, lá a gente não assiste... Gente, a gente foi alugar um filme na Amazon, porque a nossa TV lá, ela é bloqueada para maior de 16, né? Mas eu já falei para o Rafa que isso não adianta, porque tem filme de 12 que tá uma porcaria. E aí a gente foi alugar um filme na Amazon, porque além de você pagar a Amazon, você tem uns filmes lá que você tem que alugar, né? E tem um filme que ganhou o Oscar e foi muito falado, assim, que é A Baleia, o nome do filme. E aí a gente juntou, que era no início do treinamento de obreiros dessa escola, a gente juntou a galera para assistir. E eu super assim, não, é um filme muito bom e tal. Ganhou o Oscar, gente, está sendo falado, blá, blá, blá. Só que eu nem parei para pensar em pesquisar a idade, o conteúdo e tal. Gente, quando foi colocar lá que deu play, eu falei assim, deixa eu ver a idade. E o filme ia começando, sabe? Tem aquela introdução e tal. A primeira cena era o homem se masturbando, vendo um filme pornô gay. Eu quase derrubei a TV. E todos os obreiros gritando, não, para. E não desliga, né? E você aperta os botões e não sai. Eu falei, gente, eu não acredito. Foi R$16, gente, o aluguel do filme. Eu falei, cara, eu não acredito. Aí a gente olhou um para o outro e falou assim, vamos passar então, né? Vamos ir passando. Quando a gente deu play de novo, deu tipo assim, 2 segundos do cara normal falando com outra pessoa e já cortou de novo para a mesma cena. A gente falou, cara, não dá. Não dá. A questão do Starbucks. Não vou mais tomar no Starbucks. Eu não vou mais ofertar meu dinheiro para quem carrega essa ideologia. Mas a minha pergunta é, o que nós cristãos estamos produzindo? Que conteúdo nós estamos produzindo para que a gente deixe de consumir e de ofertar para quem banca a pornografia, as ideologias? Nós não temos referências. E, meus amigos, chegou a hora de sermos referência. Referência em conteúdos para criança. Escrever livros, fazer arte, ilustração. Chegou a hora de nós termos conteúdo para solteiros. Gente, eu acho um absurdo que tem encontro de casais, encontro de mulheres, encontro de homens, mas não tem encontro de solteiros. E a gente faz o quê, cara? A gente vai aprender com o quê? Eu estou numa confusão lá em Jambeiro, porque eu quero estar numa igreja. E eu estou tentando ir na Poema. Só que a Poema, você precisa participar do GC para se tornar membro da Poema. E eu não quero ir numa igreja só assistir o culto, eu quero conhecer os pastores, eu quero me envolver, né? E aí, gente, eu tenho 30 anos, não parece, tá? Né? Eu tenho 30 anos e eu sou solteira. Onde que eu me encaixo? Me colocaram num GC que as meninas têm, tipo assim, 17, 18 anos. Não dá, gente. Não dá. Eu estava falando com a Bia ontem. Talvez eu tenha coisas para compartilhar. Mas aí acaba aí. Eu não vou conseguir crescer com elas. Então, igreja, vamos ter encontros de solteiro para falar como é ser bom ser solteiro. Você precisa glorificar a Deus com a sua solteirice. Jovens, vocês precisam glorificar e estar satisfeitos em Deus na sua solteirice, até que você esteja pronto. Vamos lá. Cadê o glória a Deus dos jovens, dos solteiros? A gente precisa estar alegre na solteirice, no casamento. Sabia que tem homens na Bíblia que não casaram e estavam satisfeitos em Deus? João Batista. Paulo. Jeremias foi comissionado. Você não vai casar, você vai falar da minha palavra. Não estou dizendo que vocês não vão casar, tá, gente? Nós vamos casar, nós vamos constituir família, em nome de Jesus. Mas enquanto isso não acontece, você precisa estar satisfeito em Deus, buscar satisfação em Deus, estar rendido a Ele. Controlar os seus desejos. Eu sei, gente, eu já fui jovem. Não, mentira, eu sou jovem ainda.
Mas eu já tive 15 anos, 16, 17. Os nossos hormônios não são convertidos. Vocês sabiam disso? O nosso corpo não é convertido. Por isso que Deus fala sobre domínio próprio. Dominem a partir de mim. Isso é um fruto do Espírito. Então, amigos, sozinho você não consegue. Você precisa se render ao Espírito Santo para que Ele te ensine como, para que Ele te dê força. Essa graça que João vai dizer tem um contexto que é de fortalecer. Porque a gente fala de graça, é só graça. Não, mas tem muito conteúdo dentro dessa palavra. É sobre fortalecer, é sobre crescer em perseverança. É sobre se render, é sobre crer, acreditar. Sozinho nós não conseguimos. Você não vai parar de ver pornografia sozinho. Você não tem força, gente. Nós somos pecadores. O nosso corpo, a nossa vida, a nossa mente está propensa a fazer sempre o que é mal, o que é errado. Por isso que vira e mexe, você tropeça, você cai, e aí você volta, porque nós somos assim, infelizmente. É terrível. É terrível você ficar lutando, Deus, mas é terrível, gente, mas aprenda com o Espírito Santo. Ele é o único que tem poder para te fortalecer, para te ajudar, para apontar o caminho. E para te deixar satisfeito nesse caminho. Eu já falei, né, que um estudo feito pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos aponta que pensamentos, planos, tentativas de suicídio são geralmente entre essa população de lésbicas, gays e pessoas bissexuais. Mas a mídia não fala sobre isso. A mídia fala que esse lugar é lugar de vida. Eu nunca vi um jornal, eu nunca vi uma entrevista de alguém apontando esses dados. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi. Eu nunca vi a televisão falando sobre o suicídio desse povo. Se é realmente libertador estar nessa condição, por que eles estão se matando? Se é realmente libertador, se eles falam que saem dessa prisão, por que eles estão morrendo? Talvez não seja libertador. Talvez seja ainda mais angústia, mais dor, mais sofrimento, mais trevas. E a única saída que eles encontram é se matar. E o que nós estamos... Gente, nós carregamos a verdade. Nós precisamos ser como Jesus, que entra num lugar e as trevas saem, a luz estabelece. Nas nossas escolas, no nosso trabalho, no ponto de ônibus, esteja sensível. Sabe quando Jesus fala os campos estão brancos? O campo está branco desde a queda. Porque desde a queda nós necessitamos da remissão dos nossos pecados. Não é sobre uma estação, não é assim, agora os campos estão brancos. Sempre estiveram brancos e sempre estarão até Jesus voltar. E o que Jesus pede? Levanta os seus olhos. Veja ao seu redor, perceba o seu irmão, perceba o seu amigo do trabalho. Esse texto que o Isaac leu, esse versículo 23 de Hebreus, ele me toca de uma forma tão profunda, porque nós somos tão egoístas com os nossos problemas, com as nossas dores, que a gente não levanta para o lado para ver o sofrimento do nosso irmão. O sofrimento daquele que é feito à imagem e à semelhança de Deus. Isso precisa estar pregado no nosso coração. O travesti que está na rua, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Ele só não sabe disso. Mas nós sabemos. Eu já antecipei isso, né? Que são mais de 31 identidades, e eu vi um artigo que fala sobre 70 identidades de gêneros. Nós não escolhemos. Deus é quem escolhe. Por mais que a gente queira, não temos o poder de transformar as coisas. O que o mundo quer hoje é transformar, é reformar. É criar algo novo. Meus irmãos, nós não temos esse poder. Não temos esse poder. O que já está estabelecido está. A Andréia, ela traz uma perspectiva que também mudou a minha visão, que é sobre estrutura e direção.
Em Gênesis 1 e 2, o Senhor estabelece estrutura para todas as coisas. Um exemplo, que haja separação das águas e da terra. Isso é uma estrutura. Os mares não invadem a nossa terra, porque eles têm uma estrutura estabelecida. E tem uma direção. Então, hoje, nós temos uma estrutura, homem e mulher, mas a nossa direção está sendo corrompida. Estamos direcionando as nossas vontades, parece que é uma roleta russa, assim. Cada dia a gente direciona essa direção para um lugar e não para Deus. E o pior da queda, gente, eu acho que o pior que a serpente fez, e isso perpetua até hoje, é que em Gênesis 3, ela questiona algo para Eva, né? Mas Deus disse isso mesmo? É certo que não morrerás. Isso não diz respeito só a esse versículo. Satanás está colocando em xeque Gênesis 1 e 2. Satanás está colocando em xeque a criação de Deus. Satanás está colocando em xeque a soberania e a palavra de Deus. Um exemplo, acho que vocês conhecem, né, o Paulo Gustavo, que faleceu. Ele casou, né, com um homem, e eles tiveram vontade de ter filhos e tal. Mas, gente, não dá. Não dá, tá bom? Se vocês, em algum momento, têm dúvidas sobre, não dá. Porque o homem é feito com uma estrutura que pode passar bilhões e bilhões de anos. Essa estrutura não vai mudar. Mesmo que você faça cirurgia. A estrutura estabelecida por Deus, o homem não muda, como a estrutura estabelecida pela mulher não muda. E aí o Paulo Gustavo ele foi e alugou a barriga, né, de uma moça lá dos Estados Unidos. E aí o que eu acho engraçado é que engraçado no sentido de que Deus tem controle sobre todas as coisas, tá? É que ele gerou 2 filhos. Eu não sei o nome deles, né? São 2 meninos. Só que os 2 meninos não são filho do Paulo Gustavo, assim como os 2 meninos não são filho do Thales. Cada um é filho de um. Porque não tem, gente, não tem como o homem se fecundar. Então, eles têm a mesma mãe, porque foi gerado no útero, mas não tem o mesmo pai. E a gente esquece disso, né? Paulo Gustavo tem 2 filhos. Não, ele tem um filho dele. Tem o caso da intersexualidade. Quem sabe o que é intersexualidade? Levanta a mão. Ninguém? Intersexualidade é o antigo hermafrodismo. E a ciência mudou essa palavra porque o hermafrodismo vem do grego, que é a junção de 2 deuses, um homem e uma mulher. O Herma e Afrodite, né? Essa é a junção. E aí se deu a criação dessa teoria, né, de hermafrodita. Nós precisamos lembrar que o pecado tocou no nosso corpo. Então, às vezes, a gente olha e fala, nossa, por que uma criança nasce assim? Por que uma criança nasce assado? É culpa dos... Não, gente, é culpa do pecado. O pecado fez isso com a gente. O pecado amaldiçoou a terra. O pecado amaldiçoou a visão da mulher como mulher. O pecado amaldiçoou a visão do homem como homem. E amaldiçoou o nosso corpo. Por isso que a gente fica doente. Por isso que tem gente que nasce de uma maneira, tem gente que nasce de outra. E não tem problema nenhum na família, mas a criança nasceu desse jeito. E o que eu quero falar para vocês é que essa intersexualidade, se a gente não estudar, se a gente não procurar saber, nós vamos ser convencidos pelo que o mundo diz. Porque um homem não pode se é como se o hermafrodismo é um ser humano que nasce com os 2 órgãos. Certo? Mas, gente, não tem como os 2 órgãos funcionarem 100%. Há que pesquisar, quando a criança nasce dessa forma, coisas de cromossomos, de características internas, teste sanguíneo, para saber de fato, porque sempre um vai prevalecer. Então, gente, estude, questione, pergunte. Não aceite o que a mídia diz que é, porque não é. Eles ficam tentando fazer com que a gente acredite nas propagandas e na pessoa que é feliz. Não é. Essas pessoas estão morrendo. Não é escolha sua ser mulher, não é escolha sua ser homem.
É a escolha de Deus, e isso já foi estabelecido por Ele, graças a Deus. Tudo que vemos e sentimos em nós e no mundo não é resultado apenas da criação perfeita de Deus. É também resultado da criação e da queda. A origem da homossexualidade é a queda. Antes da queda não havia abuso. Gênesis 1 e 2 eu não leio, nunca me vi lendo sobre abuso, sobre traumas, sobre abandonos, sobre doença, sobre choro. Todas essas coisas foram estabelecidas pós-queda. E a queda é resultado de uma resposta. Olha como isso é perigoso, gente. A queda é resultado de uma resposta à proposta de sermos independentes de Deus. Se nós vivemos uma sexualidade, uma identidade com confusões ideológicas, é porque nós estamos querendo viver de forma independente de Deus. E você não vai conseguir sobreviver. Porque somente em Deus a vida. Gente, é bom depender de Deus. É bom saber que nós temos um lugar seguro. É bom saber que nós temos um lugar de segurança, de aconchego. Tem asas grandes que a gente pode se esconder, cara. Não ande em confusão. Confesse os seus pecados, confesse as suas lutas, reconheça. Reconheça a sua dor. Gente, nós estamos aqui em família. Igreja não é uma instituição. Igreja não é um negócio. Igreja é a extensão da nossa casa. Igreja é andarmos em família, confiarmos no nosso irmão. Porque pode parecer que não, mas ele tem lutas. Pode parecer que não, mas ele tem dificuldades também. E talvez seja a mesma que a sua. E vocês podem andar juntos, unidos. E vencer em Cristo Jesus. Nós devemos olhar para a estrutura criada, homem e mulher, e responder com a direção para Cristo. A palavra de Deus deixa claro, de Gênesis a Apocalipse, que a sexualidade foi criada para celebrar a união entre um homem e uma mulher em um casamento. Gente, o casamento é celebração. Por isso que Deus traz esse panorama sobre o noivo e a noiva. Por isso que o primeiro milagre de Jesus foi no casamento. É Deus querendo restaurar esse entendimento de que você precisa celebrar a união com uma pessoa. Porque senão não é celebração, gente. É luta, é morte. A prática da homossexualidade, assim como algumas práticas heterossexuais, nunca poderão suprir esse propósito. Não vai poder glorificar a Deus, não vai poder celebrar o que Ele fez. E aí tem algumas perguntas assim que a gente ouve, né? Ah, mas eu amo... mulher, né? Eu amo essa mulher. Será que Deus é tão mal que quer que eu não ame? E aí eu pergunto de volta. Quem disse que Deus dar tudo o que você quer é bondade? Vocês já pararam para pensar? Que o não de Deus é um sim, na verdade? Sempre foi. O não de Deus para nós é um sim. Não comereis do fruto. Por que Ele diz para não comer do fruto? Senão a gente morre. Terceiro e último ponto, porque já tem que abrir várias perguntas, né? Graça e verdade que nós lemos. Em João 4, o Senhor vai encontrar a mulher samaritana. Vamos rapidinho em João 4. E a mulher samaritana está lá no poço, e Jesus muda a rota, vai falar com ela. E tem 3 coisas que Ele faz. Ele oferece a vida eterna para ela. Ele não oferece água, Ele oferece a vida eterna. Isso é graça. E nós temos como oferecer essa vida eterna para as pessoas que chegam até nós. Nós temos a graça de Deus. O Senhor conduz a mulher a confessar o seu pecado. Porque Ele vai dizer, traz o seu marido. E ela diz, eu não tenho. Ali ela confessa o pecado dela.
E em nenhum momento ela se sente ofendida, constrangida. Gente, a verdade de Deus não nos constrange. E no fim se revela como Messias, o Verbo que se fez carne. João aponta isso para a gente, o que a gente leu, que o Verbo se fez carne e nós vimos a glória de Deus através da sua graça e através da sua verdade. Nós precisamos nos revestir como igreja de graça e de verdade para tocar nessas vidas que estão na prisão, que estão cativos, que estão morrendo. A mulher adúltera, de João 8. O que Jesus fala para ela? Não, ele está lá, né? E aí chegam, eu imagino a cena da mulher sendo arrastada, seminua, porque pegam ela no ato, então traz ela do jeito que ela está. E fala, olha, Moisés disse isso e aquilo, e aí, o que o senhor vai dizer? E ele escrevendo. Gente, olha, gente, vocês têm que ver essa cena. Jesus escrevendo, descontraído lá no chão. E aí ele fala assim, olha, quem não tiver pecado, que atire a pedra. Não é isso que ele fala? E o que acontece? As pedras caem no chão. Só que hoje, nós como igreja, somos piores que os fariseus, porque nós não soltamos a pedra. Nós continuamos com a pedra, mesmo sendo cheios de pecado. Só que aí Jesus deixa ela e vai embora e tudo mais? Não, ele dá uma direção para ela. Vá e não peques mais. Jesus dá uma direção, Jesus dá uma escolha para ela. E é isso que nós temos que fazer. A gente recebe, a gente solta a pedra. E a gente fala, vai, eu não vou te condenar. Vai, não peques mais, há um lugar para você. E aí dizem alguns teólogos, né, que depois ela foi e se tornou uma das mulheres que acompanhavam Jesus. Isso eu não sei, mas eu gosto de acreditar nisso. Só que a gente tem a perspectiva do jovem rico, que não quis largar tudo que tinha por amor a Deus. Então hoje a minha pergunta é, nós somos quem se arrepende, quem ama a Deus sobre todas as coisas, quem controla e domina as nossas vontades, os nossos desejos, ou nós permanecemos sendo aqueles que preferem continuar vivendo a vida à nossa maneira, sendo idólatras e criando um Deus à nossa imagem e semelhança. Confie a sua sexualidade a Deus. Confie a sua identidade a Deus. Porque Ele oferece alívio. Ele caminha com você. Ele anda junto. Ele ajuda a carregar a sua cruz. Ele troca o fardo. Até Jesus precisou ser consolado. Jesus foi servido também. Jesus chorou, Jesus esteve 100% humano. Em Hebreus vai dizer que ele é o único sumo sacerdote, que ele passou por todas as tentações e não pecou. Será que eu posso confiar que ele tem um caminho seguro para me apontar? Eu posso, gente. A gente vai abrir antes da oração para perguntas? Depois da oração. Ah, tá bom. Tá bom. Então vamos ficar de pé. Vamos orar porque eu li um livro que o autor ele traz um panorama sobre José e Sansão. E a gente sabe que José, ele saiu correndo da esposa de Potifar, né? E aí eu fico perguntando, cara, como ele teve força para isso? E se você for ler a história de José, há um princípio que ele tinha de temor ao Senhor. José temia a Deus. O que é temer a Deus? É confiar. José, por temer a Deus, tinha essa consciência profética da presença de Deus. E isso fazia com que ele temesse ao Senhor e confiasse no Senhor, porque ele tinha essa consciência de que Deus estava presente com ele a todo instante. Eu quero orar para que essa consciência profética de Deus esteja sobre nós. Que essa consciência profética da presença de Deus em todos os lugares, em todas as áreas da nossa vida, na nossa maior dificuldade, esteja em nós, porque assim nós temeremos ao Senhor, que é um Deus zeloso e santo. Nós somos chamados para ser zelosos e para ser
sermos santos em Cristo Jesus. Senhor, obrigada, Deus, por nos trazer a sua verdade, Jesus. Obrigada por ser feito graça para os nossos dias. Obrigada porque nós podemos entregar tudo que nós somos, tudo que nós temos aos seus pés, Jesus. Eu oro para que o Senhor nos ensine a confessar os nossos pecados, a derramarmos as nossas lágrimas nos seus pés, Jesus. Como aquela mulher que confessou os seus pecados a Jesus e que Jesus disse que ela foi muito perdoada porque ela muito amou. Não é sobre muito pecado, mas é sobre muita entrega e muito arrependimento. Jesus traz essa consciência de que o Senhor é o nosso fiel e justo advogado. Sabe, eu estava orando ontem, o Senhor me incomodou para que fosse de forma fluida esse confessar de pecados nessa igreja. Eu oro, Deus, para que o Senhor traga de forma livre e espontânea esse sentimento de pertencimento a este lugar como família. Que todos que estão aqui, Senhor, escutando essa palavra, sejam revestidos dessa sensação, desse espírito de adoção por essa casa, desse espírito de acolhimento, porque essa casa é a sua família. E nessa casa você pode se sentir seguro de se render aos pés de Jesus e de confessar as suas lutas, as suas dificuldades. Sabe, não há uma vida de promessas que nós não iremos pecar mais, não é isso. Mas João vai dizer que Jesus é o nosso advogado e que se pecarmos, e se nos arrependermos, e se nos voltarmos a Ele, Ele é fiel e justo para nos purificar. Eu oro para que você deseje nessa manhã ser purificado. E que como igreja você ofereça disso àqueles que se adentrarem a este lugar. Que você solte as pedras da mão e que você direcione cheio de graça e de verdade, porque é isso que Jesus nos ensina. Nós amamos aos nossos irmãos porque nós amamos a Deus. Eu oro para que nessa manhã você sinta um amor incondicional pelas almas que estão perdidas, as que estão cativas. Que você veja, e como Jesus, que o seu olho seja olhos cheios de compaixão. Que não julguemos, mas que tenhamos compaixão de oferecer a água da vida eterna, porque nós somos chamados para ser esse rio, como a mulher samaritana que tomou dessa água e ofereceu para a cidade inteira, e a cidade foi alcançada. Nós temos isso em nós, em nosso coração, as nossas mãos. Eu oro para que as suas mãos peguem fogo, fogo para liberar cura, fogo para trazer libertação. Que você seja cheio do Espírito Santo para transbordar a luz de Jesus aonde você for plantado. Sabe, você não precisa ser missionário para ir em todas as nações. Talvez você seja um missionário da sua rua, da sua escola, que vai falar para uma pessoa e essa pessoa vai tocar tantas outras. Eu oro para que você seja revestido da verdade de Deus. Não tenha medo de falar da verdade de Deus. Não tenha medo de agir como Jesus. Não tenha medo de amar como Jesus amou. Não tenha medo de direcionar como Jesus direcionou. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação. Nós somos comissionados a ensinar aquilo que nós aprendemos dele. Se achegue a Jesus o máximo que você puder. Se renda o máximo que você puder. Não resista. Confesse os seus pecados aos seus irmãos. Se renda aos pés de Jesus. E glorifique Ele com a sua vida. Ame ao Senhor com a sua vida, em nome de Jesus.